Olá! Boas-vindas à nossa análise de hoje. O nosso grande objetivo aqui é desmistificar duas das medições clínicas mais rotineiras e, ao mesmo tempo, incrivelmente sensíveis: a glicemia capilar e a pressão arterial. Sabe, são procedimentos que a gente vê acontecer aos milhares todos os dias, mas que carregam um peso absoluto na tomada de decisão médica. Mas para pensar um pouco sobre os erros invisíveis. Quão drasticamente uma simples gota de água no dedo do paciente, ou até uma conversa rápida durante um exame, podem alterar dados médicos que literalmente salvam vidas. É loucura pensar nisso, mas pequenos desvios no ambiente ou no comportamento são capazes de distorcer completamente os sinais vitais. Daí, um diagnóstico que precisava ser super preciso acaba virando uma estimativa perigosa. Para guiar a nossa conversa, a gente estruturou o conteúdo assim: 1. Sinais vitais, a base. 2. Glicemia, o procedimento padrão. 3. Glicemia, recém-nascidos e alertas. 4. Glicemia, fatores de interferência. 5. Pressão arterial, o preparo. E por último, 6. Pressão arterial, a técnica. Então, começando pela seção 1, sinais vitais, a base. Bom, vamos mergulhar nisso. Compreender os sinais vitais passa longe de ser só um exercício burocrático de anotar número em prontuário, né? Essa é a fundação que dita toda a conduta médica imediata. E tem uma verdade inegável aqui. O fato de um procedimento fazer parte da rotina diária não quer dizer de jeito nenhum que ele seja simples. Pelo contrário. As diretrizes oficiais batem muito nessa tecla. A adesão cega aos procedimentos operacionais padrão, os famosos POPs, é inegociável para garantir diagnósticos exatos. Não dá para pegar atalho quando a precisão é a linha de base de todo o atendimento. Seguindo para a seção 2, glicemia, o procedimento padrão. Analisando a mecânica de captura da glicemia capilar em adultos, a gente nota que o procedimento começa bem antes de a agulha encostar na pele. A fase de preparação tem um ritmo clínico super específico. Primeiro, a gente verifica o prontuário para confirmar a prescrição e, claro, lava as mãos rigorosamente. Depois, é hora de desinfetar a bandeja com álcool a 70%. E aí entra um detalhe crucial que às vezes passa batido: checar a validade e a compatibilidade da fita com aquele glicosímetro específico que vai ser usado. Sério, um lote vencido joga todo o esforço pelo ralo. Já na hora da execução, a técnica faz toda a diferença. A punção tem que ser feita na face lateral do dedo. Por quê? Porque isso diminui demais a sensação de dor. Depois de aplicar a gota de sangue na tira já conectada ao aparelho, vem a hemostasia, que é fazer parar de sangrar. Isso tem que ser feito com algodão seco. Usar algodão úmido com álcool nessa hora é pedir para causar uma ardência totalmente desnecessária, além do risco do álcool se misturar com o sangue antes da coleta e bagunçar a leitura. Vamos para a seção 3, glicemia, recém-nascidos e alertas. Mudando nosso foco para as especificidades da pediatria, a história é outra. Com recém-nascidos, o protocolo exige um cuidado completamente diferente. Na ala neonatal, quem atende precisa ser um observador extremamente astuto dos sintomas físicos. A hipoglicemia, que é o açúcar abaixo de 70, se manifesta através de fraqueza, tremores, suor e aquela pele mais fria. Por outro lado, a hiperglicemia traz sinais bem diferentes. Polifagia, que é aquela fome excessiva, polidipsia, que é a sede extrema, além de visão turva e poliúria. Reconhecer isso rápido permite que a assistência aconteça antes mesmo do aparelho apitar o resultado. Para os pequeninos, o conforto vem em primeiro lugar. Isso quer dizer promover uma analgesia não farmacológica, tipo o contato pele a pele ou a sucção não nutritiva. O segundo passo é aquecer o calcanhar do bebê. Isso dá um verdadeiro up na circulação capilar e facilita a coleta do sangue. E a punção em si, ela deve ocorrer na face lateral ou medial do calcâneo. Nunca, mas nunca mesmo na parte central do calcanhar. Fazer isso traz um risco enorme de complicações super graves como a osteomielite, que é uma infecção óssea profunda que ninguém quer enfrentar. 40. Gravem bem esse número. Esse é um limiar de alerta máximo. Se a leitura der abaixo de 40 mg por decilitro nas primeiras 24 horas de vida de um recém-nascido, a equipe de pediatria precisa ser avisada na mesma hora. É aquela janela de tempo crítica em que a ação rápida previne danos neurológicos permanentes. Entrando na seção 4, glicemia, fatores de interferência. E isso ilustra brilhantemente um ponto fundamental: o que acontece quando o aparelho erra. O glicosímetro é uma peça de tecnologia fantástica, mas altamente sensível. É até curioso ver como coisas aparentemente inofensivas jogam os resultados lá para cima ou lá para baixo. Um dedo meio molhado com água já dilui a amostra e causa uma falsa hipoglicemia. Um restinho de comida com açúcar no dedo gera picos que não existem.
Condições externas, tipo altitudes acima de 2.000 metros, ou variações internas do corpo, como um hematócrito muito alto, alteram a precisão absurdamente. No fim das contas, o equipamento faz a conta, mas é a técnica impecável do profissional que garante que a amostra seja de fato verdadeira. Chegamos na seção 5, pressão arterial, o preparo. Virando a chave agora para a pressão arterial. E olha, a gente precisa concordar que a fase de preparo é tão crítica quanto, ou talvez até mais crítica que a própria medição. O Ministério da Saúde bate o martelo em regras ambientais e comportamentais muito rígidas antes de alguém sequer encostar no manguito. A bexiga tem que estar vazia, conversar durante a medição, nem pensar. Os pés precisam estar cravados no chão com as pernas totalmente descruzadas, tem que rolar um repouso prévio de 3 a 5 minutos em um lugar calmo e nada de cigarro, café ou exercício na meia hora antes da avaliação. Pular qualquer uma dessas etapas é praticamente garantir que o número anotado seja um falso positivo. Outro erro clássico que os protocolos tentam exterminar a todo custo é usar o manguito do tamanho errado. Um manguito incompatível vai te dar uma pressão mascarada, sem erro. Por isso, a regra de ouro é medir a circunferência do braço no ponto médio, ali entre o acrômio e o olecrano. Se o braço tem entre 22 e 34 centímetros, vai de padrão adulto. Passou disso, precisa de um manguito maior. O material precisa abraçar de 75% a 100% da área do braço para comprimir a artéria do jeito certo. E, finalmente, seção 6, pressão arterial, a técnica. Então, o ponto crucial é o seguinte: com o preparo feito à risca e o manguito perfeito escolhido, entramos na parte mecânica do esfigmomanômetro manual. Inflar e desinflar não pode ser na intuição. O protocolo manda apalpar o pulso radial primeiro para estimar a pressão sistólica. A gente infla até o pulso sumir e joga mais uns 20 a 30 milímetros de mercúrio para cima. Só então, com o estetoscópio a postos, a gente começa a desinflar. E tem que ser lento, incrivelmente lento, 2 milímetros de mercúrio por segundo. Fazer isso correndo é a receita certa para perder os sons exatos da pressão sistólica e diastólica. Aí a gente esbarra numa determinação fortíssima do Ministério da Saúde: registrar o valor absoluto e exato que foi escutado. Nada de ficar arredondando para deixar a notação mais bonitinha, tipo colocar 12/8 quando na real a marcação foi 118/76. A excelência e a exatidão clínica dependem absurdamente desse nível de rigor. Para fechar a nossa análise de hoje, vale muito a pena refletir sobre isso. Quando a gente disseca procedimentos rotineiros como a glicemia capilar e a aferição da pressão, até chegar nos componentes mais primários, fica claro que a medicina de excelência não mora só nas grandes cirurgias ou em tratamentos ultracomplexos. Ela vive no domínio absoluto e metódico do famoso feijão com arroz diário. O que mais na nossa rotina de cuidados de saúde poderia dar um salto de qualidade se recebesse esse mesmo nível de precisão cirúrgica? Pensem nisso. Um abraço e até a próxima.